Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligadinha aqui na segunda edição desse plantão glorioso aqui no GG. Gente, eu achei que esse assunto ia se encerrar ontem, mas a cada dia que passa, parece que a diretoria do Botafogo resolveu se superar na falta de respeito com a sua torcida. Você alugar o estádio, para a gente definir essa questão aqui do aluguel do estádio, houve pessoas que acharam que eu era contra o aluguel do estádio Newton Santos para qualquer ocasião. Gente, eu não sou maluco, né? Aliás, o John Textor, o futuro dono do Botafogo, de 90% da SAF do Botafogo, ele tem projetos para o estádio Newton Santos, né? Ele tem projetos, parcerias, enfim, para fazer o estádio Newton Santos ser rentável, inclusive para aluguel de eventos, né? É proibido o Botafogo alugar o seu estádio para jogos? Não, não é. Contanto que o valor não seja irrisório e contanto que os que alugam não sambem na cara do dono do estádio, né? E aí vem com esse papo de não, que o dono do estádio é o estado, é o município, o cara não sabe nem o que fala. O dono do estádio é o Botafogo. O dono do estádio é o Botafogo. Não é município, não é estado, não é Ferge. O Botafogo é o dono do estádio. E por um bom e longo tempo. Inclusive, muita gente que fala que não, talvez não esteja viva aqui na Terra quando o Botafogo, se o Botafogo não for mais dono desse estádio, tá? Então o Botafogo precisa fazer as regras da sua casa. Os comunicados em sequência que a Ferge tem emitido, que o clube da terceira divisão, que a gente vai enfrentar amanhã, tem emitido, chegam a ser pitorescos, né? Chegam a ser de uma falta de respeito tamanha com a torcida botafoguense que frequenta o estádio Newton Santos, porque o estádio Newton Santos é a minha casa, é a sua casa, torcedor do Botafogo, para nós que somos sócios torcedores, para nós que somos simplesmente torcedores, para nós que somos sócios proprietários, que temos realmente a preferência pelo estádio Newton Santos, nós estamos nos sentindo totalmente desrespeitados com o que vem acontecendo. Isso não é culpa do Fluminense. O Fluminense não tem onde cair morto. O Fluminense não é rival do Botafogo, eles querem forçar uma rivalidade. Colocaram até no ingresso aí, Fluminense versus Botafogo RJ, tentando forçar a rivalidade. Rival do Fluminense é a Lagartense, é time de bombeiro, é Dom Pedro. Nem o Bangu, porque o Bangu ganha deles, né? Rival do Fluminense é desse nível aí, entendeu? Não é o Botafogo, não é o Botafogo. Um time que não tem sequer um título internacional. Aí quer fazer essa graça, que é engraçadinho, legal, tal. Mas a culpada mesmo é a diretoria do Botafogo, que está se permitindo, de uma passividade impressionante, está se permitindo que se sambe na cara deles. E quem sofre com isso é o torcedor botafoguense. O Botafogo, eu recebi informação aqui, a informação já é oficial, que por ordem do mandante fluminense, veja só, a comercialização dos ingressos termina 13 horas de amanhã. 13 horas de amanhã. Tanto a comercialização nos postos físicos quanto online. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Enfim, ok. E outra, a informação que a Ferge publicou de que nós teremos em pouco mais de 30 dias, 11 jogos no estádio Newton Santos. Tá tendo obra no Maracanã, não é isso? O Maracanã vai estar com o gramado tinindo. E aí quando o Maracanã ficar pronto, o Newton Santos vai estar com o gramado um pasto. Quem é que vai arcar com isso? É o Botafogo, né? Quem é que vai arcar com isso? É a Ferge? Não é, porque a Ferge não pagou nem o campeão do ano passado. Uma instituição falida, de um campeonato falido. Tentei ver Bangu e Madureira agora, porque eu gosto. Sou um cara que acompanhou durante muito tempo as equipes tradicionais do Rio de Janeiro, mas hoje é inviável. Bangu e Madureira, 0-0. Acabou o Campeonato Carioca, gente. Acabou o Campeonato Carioca.
E aí, veja só, Botafogo emprestou seu estádio para Flamengo, para Fluminense. Vai ter Fluminense e Botafogo, dia 10, amanhã. Fluminense e Portuguesa, dia 13. Depois tem Botafogo e Resende, dia 17. Botafogo e Flamengo, dia 23. E ainda há a possibilidade de Flamengo e Portuguesa. Aliás, Flamengo e Resende vão jogar dia 27. Flamengo e Resende vão jogar dia 27. Dia 26, um dia antes, Vasco e Fluminense é capaz de jogar no estádio Newton Santos. Tá a confirmar. E uma coisa muito interessante, muitos podem pensar assim, mas talvez é porque o Newton Santos, né, segundo o regulamento da FERJ, ele é uma espécie de estádio auxiliar do Maracanã, na ocasião de o Maracanã estar fechado. Meu camarada Pedro Depp, do setor visitante, foi lá vasculhar no regulamento da FERJ, não tem nem o nome Newton Santos citado. Então não existe nenhuma parte do regulamento que diga que o Botafogo tenha que ceder ou que tenha assinado nesse sentido. Não, o Botafogo quer ser visitante no seu estádio para o Fluminense, o Botafogo quer ceder o seu estádio para sei lá quantos jogos do Fluminense, quantos jogos do Flamengo, o Botafogo quer. Deve ser por conta do valor do aluguel. 80 mil, 150 mil, será que vale a pena para passar uma vergonha dessa? Não sou contra dinheiro. Dinheiro tem que entrar. Inclusive tem seguidor do canal, tem outros canais que defendem esse aluguel do Newton Santos. Alugar a sua casa é uma coisa, mas imagina, você é dono de uma casa, você faz o contrato de aluguel, a pessoa faz o que quer na tua casa, não te comunica, destrói parede, pinta de outro jeito, constrói um monte de coisa. Não é assim que funciona. Existe um contrato que tem que ser respeitado. O Botafogo foi desrespeitado no último Fla-Flu. Essa questão de venda de ingresso, se nos jogos do Botafogo existe um horário para término de venda de ingresso, por que esse mesmo horário não foi estabelecido como parâmetro, como padrão? Não, vai por ordem do mandante fluminense. Me poupe dessa piada. Repito, Fluminense não tem nada a ver com isso. É uma instituição que não tem nem casa para mandar jogo. Tem nada a ver com isso. Forçar rivalidade não adianta nada, porque aqui não tem essa rivalidade. Repito, é Lagartense, é Dom Pedro, é Serra do Espírito Santo, são os rivais dele. Mas o que se está fazendo com o Botafogo, quem está fazendo é a diretoria. Esses últimos atos da diretoria, parece que não está olhando para a torcida, está olhando para o contrato ali do John Textor, assina. E está esquecendo que tem campeonato. E está esquecendo que o Botafogo está jogando. E está esquecendo que a torcida está tentando apoiar o Botafogo. Está tentando, porque até para isso a torcida tem que fazer um esforço muito grande para conseguir assistir as partidas do Botafogo nesse Campeonato Carioca. Lamentável o que vem acontecendo com o Botafogo em relação a essa diretoria. Os últimos atos das pessoas que estão à frente disso têm sido lamentáveis, vergonhosos. Se é pelo dinheiro, ok, mas precisa haver cláusula que o Botafogo é o dono da casa e precisa ser respeitado. A torcida do Botafogo está sendo totalmente desrespeitada na sua própria casa, tá certo? Os mandantes chegam lá e ditam as regras e ditam as leis, e o Botafogo passivamente assiste a isso. Por isso que a ansiedade para a assinatura desse contrato definitivo é muito grande. A gente espera que sejam os últimos episódios desse Botafogo aí que se permite coisas tristes, lamentáveis. A gente perdeu um tempo aqui no vídeo para falar sobre isso, tá certo? Vou encerrar, não tem assunto mais. Vou encerrar porque tem aqui, o Carly falou isso. Tem o histórico Botafogo Fluminense. Não, a gente encerra esse vídeo dessa forma porque não tem clima, não dá mais. Não dá mais. Você é um torcedor que está chateado, decepcionado, tem um plano de sócio-torcedor, eu chego lá e não pago, mas se eu for ao jogo eu vou ter que pagar. Dentro da minha casa. Isso é um absurdo. Mas isso vai acabar. Certo? Amanhã tem vídeo de TBT, amanhã tem pré-jogo, tem muita coisa aí, tá bom? Desculpa aí o desabafo, um abraço para todos vocês, saudações alvinegras.